Fala pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Beto Casella aqui. Voltei segunda-feira, segunda-feira fria, pelo menos aqui, tá um friozinho, tempo feio, mas 3 pontos na conta, hein? Quem diria? Mais 3 pontos na conta do Crespo, na conta do São Paulo. Olha, não tava dando para imaginar isso aí há um mês atrás, não, hein? E vou aproveitar o vídeo hoje para falar um pouquinho do jogo e para tocar num assunto também que a mim já encheu o saquinho. Essa porra dessa briguinha, fã-clube do Crespo contra fã-clube do Zubeldia. Ou se não fã-clube do Crespo, mas odiadores do Zubeldia versus fã-clube do Zubeldia. A porra do Zubeldia fez o trabalho dele, teve momentos razoáveis, momentos melhores, muitos momentos ruins, mas acabou. Acabou faz mais de mês já. E continua esse debate nas lives, continua esse debate no Twitter. A gente fica dando trela, dando corda para um assunto que não tem mais relevância. Jornalistas que adoravam o Zubeldia, que acho que não tem problema citar nominalmente, né? Arnaldo Ribeiro, Tirone, próprio Vitor Birner, né? Enfim, alguns. E tudo bem, eu discordo frontalmente da opinião deles a respeito disso. Acho que passaram totalmente da conta aí na defesa do treinador. Acho que não é muito difícil desconstruir algumas ideias que eles têm sobre o Zubeldia, mas, na boa, dane-se. E não dane-se eles, não é uma crítica pessoal. É dane-se no sentido de que agora não importa mais. O Zubeldia já não é mais técnico do São Paulo. Então, o que ele fez para trás, o que ele fez de positivo, o que ele fez de negativo, acabou. O fato é que o time vinha capengando, o time vinha com desfalques, vinha, igual hoje temos desfalques. Se você imaginar o Zubeldia, usou o Oscar, usou o Lucas em alguns momentos, usou o Matheus Alves, não temos nesses jogadores. Outros aspectos, Zubeldia gosta de jogar com pontas, o Crespo não gosta. Então tem diferenças aí no jeito de ver futebol entre Zubeldia e Crespo. Só que no momento, o Crespo conseguiu trazer resultados. Eu vou contrariar até um pouco quem está tão animado assim. Eu acho que foram bons resultados em cima de jogos razoáveis. Jogo contra o Bragantino razoável, um bom empate. Jogo contra o Corinthians um pouco melhor, contra um time despedaçado, né? Que não fez nada, mas a gente não sofreu muito, apesar do Rafael ter ali feito duas defesas bem relevantes para o andamento do jogo, tanto no começo quanto no final. Depois, Juventude, outro jogo razoável, né? Assim, nível técnico baixo. E ontem foi, acho que, o jogo melhor, mas eu não acho que foi essa partidaça que eu tô vendo muita gente falar, não. A gente tomou sustinhos em algum momento ali das substituições. Vamos ver se eu não vou esquecer aqui. Crespo coloca Rodriguinho, Tapia e quem era o outro? Eu ainda brinquei, manteve o Cedric. Então ele deu uma abusada da sorte. Deu uma abusada da sorte. Mas o que importa para a gente? Né? Com 42 mil pessoas no Morumbi, bom público, acima do que eu estava imaginando pela venda antecipada mais baixa, acho que tinham vendido 30 mil só. Bastante gente comprou ingresso aí de última hora, muito bom. Não consigo entender o porquê a facial traz uma certa queda de público, não entra na minha cabeça isso. Mas enfim, cada um tem a sua explicação aí sobre o assunto. Para mim, a explicação não é contada, não é possível ser dita sem o advogado brigar. Então vamos deixar para lá. Mas enfim, voltando lá ao tema inicial. Que se dane, que se dane se o Arnaldo gosta do Zubeldia ou não gosta. Eu acho que ele está torcendo para o São Paulo do Crespo ganhar.
Que se dane se o Tirone gosta do Zubeldia ou não gosta. Que se dane se o Birner gosta do Zubeldia ou não gosta. E repito, não estou fazendo crítica nenhuma a esses caras, né? Cada um tem a opinião que achar que deve. O que eu não gosto, e eu desconfio de que algumas pessoas têm um amor ao Zubeldia por outros motivos que não são o futebol, e aí isso me incomoda, mas como eu não tenho nenhum tipo de prova disso também, e não vou citar nome de quem eu estou falando, que se dane, não quero citar nome, foda-se, até porque não tenho provas. Mas acho que tem gente que gosta do Zubeldia por outras coisas, mas também se gostar que se dane, estamos num puta país de louco mesmo, cada um tem as suas paixões, né? Esse mundo, principalmente enviesado pela política aí, então muda, todo assunto tem um viés político, e assim era com o Zubeldia também, e dane-se, tudo bem. Enfim, então só deixando esse recado aqui em relação a isso, vamos esquecer o Zubeldia, deixa ele para lá, vamos torcer para o Crespo. Eu não achei o Crespo a melhor contratação do mundo, mas fato é que a gente, se eu não me engano, está em oitavo agora, com poucos jogos a mais do que os outros times, são em alguns casos, mas estamos em oitavo. Para quem estava ali com medo do 17º lugar, tá bom, né? Então vamos focar um pouquinho nisso aí. Para não deixar, já que ficou muito longo já essa história, para não deixar de falar do jogo, eu até anotei algumas coisas aqui. O sistema de 3 zagueiros está muito bem, uma outra falha normal individual, mas como jogo coletivo bem. Cedric continua, não dá, precisa ter uma opção ali. Lateral esquerda, fica claro que o Enzo é mais voluntarioso, mas o Wendel, se jogar bola, toma posição. Volantes, Bobadilha bem surpreendentemente, né? Toca bem a bola, chega na frente, tá jogando bom futebol. Marcos Antônio também muito bem. O que eu acho que faria do Marcos Antônio um jogador ainda melhor seria se, e ele melhorou nesse aspecto já um pouco, mas se ele dominasse as bolas olhando para frente na maioria das vezes. Eu ainda vejo ele dominando muito bola olhando para trás, preocupado primeiro com o passe para trás ou para o lado. Eu acho que ele se tornaria um jogador ainda mais relevante se fosse mais vertical, mas melhorou um pouco sobre isso também, tá? Alisson achei ruim também, não fez uma boa partida. E entra no que eu já falei nos últimos 2 jogos, as 2 posições que para mim são primordiais a haver mudanças. E eu gostei do teste de Luciano e Ferreirinha na frente. Não funcionou tão bem para mim porque falta esse camisa 10. Mas dá liberdade para o Ferreirinha puxar o contra-ataque, fechar para o meio, não ficar aquele cara aberto lá, parado. E dá liberdade para o Luciano, eu acho que é uma boa tentativa do Crespo. Depois ele dá aí essa ajudada com as alterações. Aliás, voltando antes das alterações, precisamos de alguém para bater pênalti, né? Pelo amor de Deus. Puta que pariu. Olha, que saudade até do Reinaldo. A gente tem saudade do Reinaldo porque ele bate pênalti. Fiz urgentemente. Acho que só o André Silva sabe bater, mas se ele começar a não jogar, não dá para o Luciano bater pênalti. Luciano é para fazer gol de fora da área, para fazer gol de cabeça, para fazer gol de centroavante, para fazer gol de pênalti. Não é a dele. E olha que ele mudou o canto, hein? Normalmente ele bate cruzado, resolveu mudar e deu no que deu. O Fábio fez uma boa defesa. Certo? Deixa eu ver se tem mais algum assunto aqui que eu deixei anotado. Público, como eu já falei, bom público, 42 mil pessoas. Até achei que teria um pouco mais, logo que abriu a venda. Ontem eu já achei que teria um pouco menos. Achei que bateria 35, 37 mil. Chegamos a 42 mil, bom público. Próximo jogo, Copa do Brasil, quinta-feira. Esperamos um bom público também. Temos que abrir uma vantagem. O adversário é péssimo, está péssimo, tem uma história de time péssimo, então tem que atropelar, não tem jeito. Mas, bom ponto para discutir, talvez amanhã em algum outro vídeo, qual é a prioridade do São Paulo agora. Deu uma folguinha no Brasileiro, será que a gente vai com tudo na Copa do Brasil ou segura? Eu acho que precisava tomar cuidado, tá? Isso aí é a opinião de vocês aí. Sempre esqueço, mas vou pedir aqui para quem puder deixar um likezinho no vídeo, deixar sua opinião, principalmente sobre essa porra dessa confusão aí, Zubeldia e Crespo. Acho que
vocês concordam comigo que o Zubeldia já deu, né? O assunto Zubeldia já deu. Então vou pedir que vocês possam deixar essa curtidinha aí e comentar o vídeo para mim, tá bom? Vamos ver ali no meu papelzinho, falta alguma coisa. Já citei até nominalmente aqui alguns jornalistas, né? E ao contrário até do que alguns fizeram, não sugiro que ninguém vá lá encher o saco dos caras. Se não gosta do que os caras falam, não assiste. Acho que é simples assim. E eles têm direito de gostar de quem eles bem entenderem, apesar de eu discordar frontalmente disso. Beleza? Então, por hoje é isso aí. Talvez à noite a gente faça uma livezinha com alguns amigos, vamos ver se dá certo. Aí eu aviso aqui para vocês, tá bom? Fora Zubeldia, chega, acabou o assunto. Crespo agora é a nossa solução. Que o São Paulo consiga mais 3 pontos na Copa do Brasil. No fim de semana jogando, acho que contra o Inter.